Mas eu queria puxar isso aqui para vocês comentarem, queria ouvir o comentário de vocês. Vou começar com você, Flávio. O Brasil fechou o ano de 2021 com um saldo positivo de 2,7 milhões de empregos. Isso é mérito do governo, já vista que teve toda essa pandemia aí? O que é que você pensa sobre isso? Tá mutado. Sem dúvida, Moas. Eu acho que o governo federal tem feito um trabalho excelente nesse sentido de desburocratizar, né? Até espalhando a fake news que o Brasil tinha caído no ranking da Heritage Foundation, da Liberdade Econômica, sendo que a SECOM desmentiu essa informação. Então, o Brasil tem avançado muito com as reformas que têm sido feitas, as micro-reformas, né? Porque macro, infelizmente, o nosso Congresso, esse centrão que está aí, essa esquerda que está aí, não deixa aprovar as grandes reformas, como a tributária, administrativa, que realmente mudariam a estrutura do nosso país e permitiriam um crescimento de longo prazo, um crescimento estável. Mas, infelizmente, né? A gente sabe como é a política no Brasil. Mas ainda assim, esse saldo positivo que o governo federal conseguiu, de empregos que o governo federal conseguiu, apesar dos governadores também tentarem atrapalhar com os lockdowns, tentarem não, eles atrapalharam de fato, né? Aqui em Sergipe, por exemplo, a gente tem o Nordeste como um todo, um número de os maiores índices de desemprego. Sergipe é o quarto estado do país com o maior número de desempregados. Aí na frente tem aqui em Bahia, Alagoas, se eu não me engano, e tem o estado da região Nordeste, eu acho que é o Rio Grande do Norte. Então são 4 estados do Nordeste que lideram esse ranking da desgraça. E são Tem algum desses estados, tem algum governador que seja de direita ou é tudo esquerdista? Nenhum, todos de esquerda. Todos os governadores do Nordeste são de esquerda. Então, fica evidente aí para a população, inclusive é importantíssimo que a gente esclareça essas questões para o povo, para as pessoas dizendo, olha, vocês votaram no governador, vocês votaram no presidente, vocês votaram em deputados, porque as pessoas tendem a colocar a culpa apenas no presidente da República, sendo que o presidente não é responsável por todas as políticas que são adotadas a nível de Estado, a nível de município, não. Quem tem que incentivar a geração de empregos, por exemplo, eu cito aqui como exemplo a MP da Liberdade Econômica. A MP da Liberdade Econômica ela foi um projeto aprovado no governo federal, foi enviado por Paulo Guedes para a Câmara de Deputados, para o Senado, foi aprovado ainda em 2019, já está em vigor, mas você vê aqui, por exemplo, aqui em Sergipe, uma tal de uma taxa de fachada. Para você abrir um negócio aqui no estado, aqui em Aracaju, você tem que pagar uma taxa para você simplesmente colocar uma fachada na porta da sua loja. Isso é um completo absurdo. Então, o projeto que vai no sentido de desburocratizar, ele não está sendo implementado nos municípios e estados brasileiros. Agora, eu cito como exemplo Santa Catarina, que é o estado com o menor índice de desemprego do país, com 5% apenas. Ou seja, é um estado com um índice praticamente de pleno emprego. Lá em Santa Catarina, inclusive, né, citando como exemplo aqui, tem sergipanos aqui do movimento nosso lá em Santa Catarina. Por quê? Porque aqui em Sergipe não tem condições de você trabalhar, conseguir emprego aqui. Estava muito difícil. As pessoas estão se mudando para outros estados do sul, onde existe uma menor burocracia. Então, essa é a maior prova de que quanto menor a burocracia, quanto menor o peso do Estado sobre os empresários, quanto menor essas regras, essas burocracias que eles colocam nas contratações, maior vai ser o número de empregos gerados. E o governo federal ele tem trabalhado nesse sentido. A MP da Liberdade Econômica é um exemplo disso. Ele desburocratizou pra caramba a maneira como se abre o negócio no país. Hoje, para você abrir, se o Estado, se a prefeitura não aprova o seu alvará num determinado prazo, parece que é 30 dias, o alvará é aprovado automaticamente, porque se a prefeitura não tem competência para isso, então a pessoa que está tentando abrir seu negócio, ela não tem que ser responsabilizada pela incompetência da sua prefeitura. Então, tem sido feito muitas coisas em relação para que se possa gerar empregos, para que se possa também, que as pessoas tenham a iniciativa de abrir seu negócio e tenham como competir, né, dentro desse mercado. Mas, infelizmente, aqui no Nordeste, a gente vê retração. Retração por quê? Por conta da burocracia, dos altos impostos, de medidas ridículas como adotada pelo prefeito aqui de Aracaju. Então, esse é o resumo da ópera. Vou passar para você, Duda, para você falar qual o dedo, né, do governo nessa geração de empregos. A gente viu que tudo fechou, né? E para mim, ao meu ver, a estratégia foi justamente essa: ferrar a economia, jogar a culpa no governo federal, no Bolsonaro, e aí fazer com que ele não fosse reeleito. O que é que você pensa sobre isso? É justamente isso, porque a gente precisa começar a falar mais do eleitorado não ideológico. O eleitorado não ideológico é aquele que não sabe se vota em Bolsonaro, se vota em Lula, se vota em Marina, se vota em Moro. O eleitorado não ideológico funciona assim: a minha vida tá boa? Eu perdi o emprego? As coisas estão mais caras ou mais baratas? Dependendo de como tiver, ele vota em qualquer um, menos no cara que tá lá agora. Porque ele, por mais que talvez as coisas não dependam só da presidência, o eleitorado não ideológico acaba fazendo essa associação. E o eleitorado não ideológico é uma parte colossal do Brasil. Então, 50%. a estratégia... Oi? 51%. Exatamente. Que não se interessa por política. Sim, e acaba que a tática é justamente essa. Vamos manter tudo fechado o máximo de tempo possível, vamos impor um monte de restrição, vamos tentar ferrar com todo mundo, porque aí a situação econômica do país vai ficar bem ruim,
E o eleitorado de esquerda, juntamente com o eleitorado não ideológico, acaba caindo na armadilha de associar aquilo como se fosse culpa do presidente e acaba que ele não se elege. Essa era a tática. Porém, de certa forma, essa tática falhou, porque... Opa! Quais eram os números do saldo de novos empregos, Moacir, que você falou? 2,7 milhões de empregos gerados. 2,7 milhões de empregos gerados no ano de pandemia, isso só em 2021, certo? Exato, exatamente. Então, para você ver, teve estados que teve aí 5% de desemprego. Por que isso aconteceu? Muitas medidas por parte do governo federal e do Paulo Guedes foram tomadas para reverter essa situação. O auxílio emergencial é uma dessas, que acabou salvando muita gente. Teve se eu não me engano, o nome é Pronamp. Se eu não me engano, é o Pronamp, que para que a empresa não demitisse o funcionário, meio que o governo arcava com metade do pagamento, para que o governo não demitisse os funcionários. Então, isso fez com que, para que as empresas não demitissem os funcionários. Então, esse Pronamp salvou muita gente também. O Bolsonaro, juntamente com o Paulo Guedes, fizeram um trabalho assim, eles fizeram um milagre, tá? Eles fizeram um milagre para ajudar todo mundo na pandemia. Poucos foram os países que tiveram tantas medidas para ajudar o povo durante a pandemia como o Brasil teve. Foi muita coisa. Então, tentaram usar aí de uma estratégia para desmoralizar o governo, porque para essa galera, o que eles querem mesmo é acabar com o país só para poder dizer que eles tinham razão. Eles não estão nem aí com o bem-estar de ninguém. Foi isso que eles tentaram fazer, mas o feitiço virou contra o feiticeiro e Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, conseguiu dar a volta por cima, fazendo com que muitas pessoas conseguissem empregos, empresas novas surgiram, muita coisa boa aconteceu, graças a Deus. E graças ao Bolsonaro. Graças ao Bolsonaro. Inclusive, eu fui contratado no auge da pandemia, né? Para você ver, por causa desses auxílios que você falou. Nós sabemos que nós temos alguma divergência, talvez, referente a esses auxílios, etc. Muita gente critica. Só que o auxílio dado pelo governo Bolsonaro foi um auxílio que te desse a opção de escapatória no futuro, de você andar com suas próprias pernas. Não foi aquele auxílio que a esquerda sempre prega, né? Para te manter ali cabresto, para poder votar nela. E eu sou uma prova disso, né? Eu queria passar a palavra para o Matheus para comentar. Matheus, você acha que se fosse um governo de esquerda, nós conseguiríamos gerar esses empregos? Cara, é como um jornalista fala, né? Como é bom ter um presidente. Você vê a situação na Argentina como tá agora, né? Uma inflação de 200%, só coisa pouca, né? Nada demais. E eu tava pensando nisso esses dias, o milagre econômico que foi feito no Brasil, porque você sabe que a melhor decisão que o governo faz é não fazer nada, simplesmente. Se o governo não tivesse tomado nenhuma medida, deixasse as empresas abertas, não botasse nenhuma medida restritiva, provavelmente a economia estaria muito melhor. Só que todas as decisões que foram tomadas, mantendo o teto de gastos, foi uma coisa assim, surreal, sabe? Que a esquerda provavelmente não faria, estouraria o teto de gastos, a nossa moeda seria mais desvalorizada ainda. Mas, porém, como você falou, muita gente discorda desses auxílios. Eu sou uma pessoa que discorda, assim, como você falou, foi uma sobrevida para muitas empresas, para pessoas que estavam desempregadas. Mas o que eu falei, né? A melhor decisão do governo é não fazer nada, é deixar simplesmente o curso natural das coisas acontecerem. A gente vê que fatores como crise de 29 foram geradas por totalmente interferência estatal e todas as outras crises mundiais que foram culpa do Estado, obviamente. Ah, sim, mas para isso acontecer, eles teriam que primeiramente não ter fechado nada, né? Exatamente. Tudo aberto. Essas medidas só foram necessárias porque fecharam tudo. Sim, exatamente. Por isso que eu digo que é um milagre econômico, né? Sem furar teto de gastos, sem ter uma desvalorização absurda, como houve na Turquia, de 62%, na Venezuela, que eu já perdi a conta de quanto desvalorizou lá. Mas, assim, eu espero que a população se dê conta do que aconteceu, do problema que foi as liberdades dela terem sido restringidas e como afetou diretamente a vida delas, principalmente na questão econômica, sabe? Não era necessário o governo tomar nenhuma medida dessa, era necessário ele não fazer nada. Porém, o governo federal, muito bem posicionado, fez um bom papel, como todos nós concordamos aqui, e o exemplo que Flávio citou, né, os estados que não são governados por esquerdistas, eles estão tendo uma recuperação muito boa, como o melhor exemplo, Minas e Santa Catarina, que o trabalho que o Romeu Zema fez foi muito bom, porém, como ele tem as limitações dele por causa da federalização do Brasil, ele não conseguiu fazer mais. Mas basicamente é isso, então foi um bom trabalho no ano de pandemia. Eu vou que tá assistindo. Pode falar, Peraí, eu esqueci o nome do rapaz que postou aqui sobre a água do Nordeste, né? Isso é fundamental para poder não só libertar o povo dessa falta de água, né, dessa indústria da seca, mas também para dar liberdade política, porque quantas vezes a gente não já viu aqui no Nordeste, aqui nas cidades do interior, pessoas votando em prefeitos, em vereador, em deputados, por conta de carro-pipa.
por conta dessa escravidão. Então, é uma situação que é muito fundamental para a gente recuperar uma independência aqui do povo nordestino. E ainda, só para complementar o que o Matheus falou, né, a gente diz bastante aqui que o governo, ele quebra suas pernas para depois dar muleta. No caso aqui, foram os governos dos estados que quebraram a perna, para Bolsonaro ter que dar muleta.